Fala sétimo, voltei com a nossa parte 2 para a gente conversar sobre biomas brasileiros. Antes de qualquer coisa, o que são biomas? Biomas são conjuntos de ecossistemas, certo? Com fauna e flora que são adaptados a condições naturais específicas. Em outras palavras, eu vou ter espécies de plantas, espécies de animais, que vivem em um dado espaço, certo? Uma parte do espaço geográfico, onde uma série, presta atenção, uma série de características naturais se estendem, como por exemplo o clima. Então, para facilitar o seu entendimento, eu poderia dizer que o bioma é uma parte do espaço geográfico onde eu encontro espécies vegetais, plantas específicas, animais específicos, que estão adaptados a características naturais, como o clima, que é o que a gente vem estudando há algum tempo, certo? Então, são as características naturais que se estendem por uma porção, uma parte do espaço geográfico, certo? Como, novamente, os climas. Tranquilidade? Então, ó, vem comigo, bora. Quais são os biomas que existem no nosso país? O primeiro é o bioma amazônico. Cara, amazônico significa que é a Amazônia, certo? É o maior bioma em extensão que nós temos no nosso país. O clima que a gente vai encontrar lá, que é importante por, inclusive, tornar possível a existência desse bioma, é o clima equatorial úmido, certo? E hoje em dia, uma das principais ameaças que esse bioma vive é o desmatamento, certo? Além de, claro, poluição dos seus rios e lagos, um outro ponto de extrema importância é como que populações indígenas, populações ribeirinhas, vêm convivendo ao longo de séculos e séculos com um extermínio massivo por alguns grupos econômicos, presta atenção, que focam em ter acesso às suas terras, como mineradoras, certo? Como mineradores, beleza? Como grandes latifundiários, né? Fazendeiros que já têm terras imensas e que buscam expandir cada vez mais as suas terras, e se para isso precisarem passar por cima de tribos indígenas inteiras, eles passarão, certo? Então, o que leva a esse desmatamento na Amazônia? Bom, a gente sabe, né, quem são os principais envolvidos nesse processo. Agentes ligados ao agronegócio, como latifundiários, grileiros, etc. 2, mineradores, mineradoras, agentes relacionados com a mineração, certo? 3, aqueles agentes ligados à exploração ilegal de madeira na Amazônia, certo? E é basicamente isso aqui. E não raro, aquele indivíduo, aquele proprietário, aquele latifundiário, aquele fazendeiro que tem a posse de grandes latifúndios, que produz soja, carne para a China, para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o mundo inteiro, não raro, ele também está envolvido com a mineração ilegal e com a retirada ilegal de madeira na Amazônia, beleza? E não raro está ligado aos incêndios criminosos que ocorrem todo ano na Amazônia. Tranquilidade? Tranquilidade? Então, ó, alguns comentários, né? A Amazônia, presta atenção, não se entrega. A Amazônia era dividida em 3 partes, tá? Você tem a primeira subdivisão, que é a mata de Igapó, né? Que é aquela parte da mata, presta atenção, da floresta, que está alagada permanentemente, fica alagada o ano inteiro, ela sempre está alagada.
Existe a subdivisão da mata de várzea, né? Que a mata de várzea, por sua vez, ela é alagada sazonalmente, ou seja, só às vezes, né, em algumas épocas do ano, em algumas estações do ano, a mata de várzea ela é alagada. E tem também, né, a subdivisão da Amazônia, que é chamada de Caetê, também conhecida como terra firme, que é a parte da Amazônia que nunca fica alagada. Tranquilidade? Então, são elementos importantes aqui sobre o bioma amazônico que eu queria trazer para vocês. Agora podemos ir para o próximo bioma. Já estava esquecendo. Bom comentar também sobre o impacto negativo da construção de hidrelétricas nos últimos anos, destaque para Belo Monte, que alagam áreas inteiras da Amazônia. Isso afeta comunidades indígenas de várias formas, né? Leva inclusive ao fim de algumas comunidades indígenas, ao fim de várias espécies animais e vegetais, né? Então, sem falar que limita, né, a quantidade de água que vai circular dentro de alguns rios. A gente pode chamar isso de uma maneira mais rebuscada de redução da vazão dos rios. Beleza? Ei, vem comigo. Segundo bioma, Mata Atlântica. Aonde você vai encontrar Mata Atlântica? No litoral brasileiro. No litoral brasileiro. Qual é o clima que a gente encontra nesse bioma? O tropical úmido, tropical litorâneo. Não foi à toa que eu comecei a falar de climas com vocês primeiro, certo? Porque, de novo, há uma relação extremamente grande entre climas e biomas e climais. Um gera uma influência absurda sobre o outro. Tranquilidade? Maneiro. Continuando. Que vegetação nós iremos encontrar na Mata Atlântica? Nós iremos encontrar vegetação tropical, certo? Que, bom, é a própria Mata Atlântica. Mas também encontraremos vegetação litorânea, como manguezais e restingas. Encontraremos também as araucárias no sul do Brasil, aí já com um clima subtropical, que acaba sendo uma continuidade, né, da Mata Atlântica ali para a região sul do Brasil, beleza? Características desse bioma, cara, extremamente quente e úmido, mas lembra que não é tão quente, não é tão úmido como a Amazônia, beleza? Tranquilidade? E o que vem gerando? Bora! O que vem gerando a degradação, o desmatamento da Mata Atlântica? Cara, basicamente, o avanço, a expansão da urbanização, e a gente volta, né, a alguns outros elementos que a gente já conversou, que sempre são figurinha carimbada quando a gente fala de biomas brasileiros. Agronegócio, mineração, retirada ilegal de madeira, não com tanta intensidade como na Amazônia, mas também estão presentes. Sempre bom de lembrar. Cara, hoje em dia, presta atenção, restam da Mata Atlântica entre 3% e 5% da sua cobertura original, ou seja, do que ela já foi no passado. Então não preciso nem te dizer que está em profundo processo de desmatamento, né? Ei, vambora. Próximo bioma, Cerrado. Cerrado. Aonde que eu vou encontrar o Cerrado? No centro-oeste brasileiro. Qual é o clima que vai condicionar a existência do Cerrado? O clima tropical típico, que a gente já conversou, tu já tá ligado, que é um clima que tem estação seca, que tem estação chuvosa, certo? Que é um clima, como eu acabei de dizer, mais seco, certo? E isso vai gerar, né, as características do cerrado que nós temos. O que a gente pode destacar do cerrado? Bom, basicamente é aquele bioma que tem árvores de pequeno porte, certo? Um pouco retorcidas. Você vai encontrar muita vegetação rasteira. Tá ligado? Presta atenção, tá ligado no Rei Leão?
principalmente no live action que teve recentemente. Então, você olha para aquele ambiente onde acontece o filme Rei Leão, tu tá ligado mais ou menos no nome, né? É a savana africana. O cerrado é como se fosse primo da savana africana. Então aquele mato altão, onde o leão fica aqui, ó, só de butuquinha, procurando sua presa, então, tem no cerrado também. As árvores são muito afastadas umas das outras, beleza? Você vai encontrar muita vegetação arbustiva, arbustos, entre as árvores. Então o cerrado é isso, árvores de pequeno porte, muita vegetação rasteira, gramíneas de grama mesmo, mato alto, show? Arbustos entre as árvores são bem separadas umas das outras, um clima mais seco, beleza? E justamente por ser mais seco, presta atenção, não se entrega, justamente por ser mais seco, as raízes das espécies vegetais, das árvores, das plantas presentes no cerrado, elas são muito longas. Nós chamamos essas raízes muito longas, muito grandes, de raízes pivotantes. Elas vão lá embaixo, no lençol freático, procurar a água que ela não encontra ali na superfície. Beleza? Então, são árvores com raízes profundas. Nós chamamos essas espécies, olha para cá, de caducifólias. Meu Deus, Almir, caducifólia, cara, o que você está falando? Relaxa, você não precisa gravar esse termo. Você só precisa lembrar que em alguns momentos do ano, algumas folhas dessas árvores caem no chão por conta justamente do período mais seco do ano. Elas caem para preservar a umidade dentro da árvore, dentro da planta. Show de bola? Só isso que você precisa entender. Olha para cá, não se entrega, vem comigo. Beleza, gente? Não tem muito mais o que falar sobre cerrado. É uma vegetação, é um bioma, né? E a vegetação dentro desse bioma, ela é adaptada a esse clima um pouco mais seco, mas olha para mim, não confunde com caatinga, que eu vou falar agora. Ei, vambora! A caatinga é muito mais seca do que o cerrado. Show? O cerrado ele tem bem mais umidade do que a caatinga. Não é porque ele é mais seco do que o tropical litorâneo que ele virou um clima semiárido. Não. Clima tropical típico é uma coisa, clima semiárido é outra. O bioma que a gente encontra no tropical típico é o cerrado e o bioma que a gente encontra no clima semiárido é a caatinga. Beleza? O clima tropical típico, na sua maior parte, vai acontecer no centro-oeste. O clima semiárido, na sua maior parte, vai acontecer no sertão nordestino. Beleza? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Show? Vem comigo. Caatinga. Bioma da Caatinga. Vai acontecer aonde? No Nordeste brasileiro, certo? Concentrado ali no sertão nordestino, com o clima semiárido, que eu não vou me estender muito aqui, porque a gente tem um vídeo só sobre isso, que é aquele clima, né? Com estações de chuva, estações sem chuva, período de seca, né? Um clima muito seco de maneira geral, com menos de 750 milímetros por ano de chuva, já sabe disso. Que tipo de vegetação? Ei, vambora. Que tipo de vegetação que eu vou encontrar nesse bioma? Cara, cactáceas. Tio, cactáceas vem de cactos? Sim, cactáceas. A gente vai encontrar, de novo, algumas espécies com folhas caducas. Vamos encontrar também algumas espécies que possuem raízes profundas para buscar água lá do lençol freático, beleza? As árvores que aparecem na caatinga, aí sim, são muito contorcidas, também pequenininhas, baixinhas, de pequeno porte. Beleza? Também encontramos ali vegetação rasteira, beleza? Mas lembra, por ser muito mais seco, a gente vai encontrar menos do que a gente encontraria, né, de vegetação rasteira num cerrado, por exemplo. Beleza?
Tranquilo? Temos algumas ervas também, né, que crescem na caatinga nordestina, tá? Que é uma vegetação bem pequenininha, bem rasteira, que também compõe esse bioma. Show de bola? Nós dizemos que essa vegetação adaptada à secura extrema não, né, mas muito grande na caatinga nordestina, nós dizemos que são espécies xerófilas. Meu Deus, Almir, lá vem você com seus termos malucos. Calma, cara. Pss, não se entrega. Pss, não se entrega, vem comigo. Calma, cara. Xerófila é uma espécie adaptada a ambientes muito secos. Acabou, não tem mais o que pensar não tem mais o que inventar. É isso, tá? Próximo bioma, Pantanal. E aí eu preciso te chamar a atenção. Olha para cá. Eu preciso te chamar a atenção. O Pantanal é um bioma que irá ocorrer no centro-oeste brasileiro. Pô, Almir, aí tu me quebrou. Tu acabou de falar que no centro-oeste eu encontro o Cerrado, tu não me vem com o Pantanal. Então, o Pantanal, ele fica em um pedacinho do centro-oeste brasileiro, certo? Inclusive, esse pedacinho onde ocorre o Pantanal, onde a gente encontra o Pantanal, ele é mais rebaixado, ele tem um relevo mais rebaixado do que o restante do centro-oeste brasileiro. E por conta desse relevo rebaixado, mais, preste atenção, alguns rios que passam por essa localidade do Pantanal, principalmente o rio Paraguai, que a gente vai ter um ambiente mais úmido. Então o Pantanal, ele é um bioma que ele é quente, certo? Ele tem ali temperaturas mais expressivas e ele tem mais umidade. Por que ele é mais úmido? Porque os rios que passam pelo Pantanal, nos seus períodos de cheia, transbordam e tornam esse bioma extremamente úmido. Show de bola? É isso, acabou. Então, se você entendeu o que eu te disse, você com tranquilidade vai compreender quando eu digo que o Pantanal é composto de planícies alagáveis. O que são planícies eu não vou te dizer, porque a gente já estudou isso em sala. Tu tá ligado que planícies são terrenos, é um tipo de relevo muito plano. Cara, planície vem de plano, sabe? É direto e reto, preste atenção no que você está lendo. Então são terrenos planos, são terrenos baixos e que são alagáveis. Eu não acabei de te dizer que durante as cheias os rios transbordam? Então essas planícies são alagadas. Ponto. Você já entendeu o porquê que o Pantanal é tão úmido. E você já entendeu as características principais desse bioma. Certo? São cheias sazonais. Sazonal vem de períodos do ano, momentos do ano. E que momentos do ano que nós teremos essas planícies mais alagadas? Nos períodos de chuvas, que é quando os rios transbordam. Cara, você já entendeu, certo? Vem comigo. E o Pantanal, ele também sofre com a ocupação humana, principalmente, olha para cá, principalmente para o desenvolvimento da pecuária. Mas como é um ambiente que é muito alagado, dificulta um pouquinho mais a ocupação dessa localidade. Porém, eu não te falei que você encontra planícies alagáveis? Então, em torno desses rios que estão presentes no Pantanal, incluindo o próprio rio Paraguai, mas não só no Brasil, como em outros países latino-americanos por onde ele passa, olha para mim, nós vamos ter plantios no entorno. Além de plantios no entorno, a gente vai ter um processo de retirada de água de dentro desses rios para irrigar plantações mais distantes. Então nós temos um processo que acontece nas bacias hidrográficas, no conjunto dos rios que passam pelo Pantanal, que estão presentes no Pantanal, que é a retirada de água desses rios para serem levadas, para ser levada
para fazendas mais distantes, e essas águas irão ser utilizadas nos plantios que ocorrem nessas fazendas. Muito simples, você tira a água de dentro do rio, esse rio ficará mais seco. E agora você entendeu por quê que nós temos, nos momentos mais secos do ano, queimadas mais expressivas no Pantanal do que deveriam ser, porque o agronegócio está tornando um bioma que naturalmente é extremamente úmido, em cada vez mais seco, e isso torna possível que queimadas absurdas aconteçam em um bioma que naturalmente não poderia ter queimadas no volume em que elas ocorrem atualmente. Tá? E claro que isso intensifica demais as mudanças climáticas, o próprio aquecimento global, né? Obviamente que eu estou falando dele. Show de bola? Ei, vem. Bioma Pampas. Cara, pode chamar de campos sulinos, pradarias. Pampa. Pampa, basicamente, é um bioma que ele tem como uma das suas principais características a sua existência, o seu desenvolvimento ocorrendo em regiões planas, certo? São regiões de um relevo plano, olha para mim, só que ele tem umas voltinhas. A gente chama esse relevo com umas voltinhas, inclusive de coxilhas, certo? E cara, o que eu vou falar agora, eu acho que vai deixar ainda mais simples de entender o que é um pampa. Sabe a tela do Windows XP? Aquele campo verde bonitão? Sabe o local aonde se passa Teletubbies? Sabe aquele desenho que a tia lá da educação infantil pedia para você fazer? E aí você fazia, né, um campo, né, um ambiente que tinha umas voltinhas, um sol sorridente atrás e algumas gaivotas com um formato de V. De vez em quando você botava uma casinha ali no canto, certo? Beleza. Isso tudo a gente pode colocar como pampa. Para ser mais específico, a localidade onde se passam os Teletubbies é mais uma estepe, mas ela é prima dos pampas, beleza? Ou seja, nós temos presta atenção, um bioma que ocorre em uma região de relevo plano, com umas voltinhas, que nós chamamos de coxilhas, beleza? Uma vegetação que é rasteira, a gente não está falando de árvores gigantescas, a gente está falando de de um bioma com uma vegetação rasteira, quase um campo de futebol, certo? Para facilitar isso a visualização, uma árvore aqui, uma árvore ali. Lembra dos Teletubbies? Lembra da tela do Windows XP? Lembra do desenho que você fazia? Você não fazia várias árvores uma do lado da outra, você fazia uma árvore aqui, uma árvore ali, de repente a casa ficava no meio, certo? De boa, né, gente? Então isso é o pampa. Só que justamente por ter esse relevo plano, presta atenção, o que mais desmata os pampas também é o avanço da agropecuária encabeçada pelo agronegócio brasileiro. Tranquilidade? E o clima que domina todo esse bioma é o subtropical. Tranquilidade? Cara, é basicamente isso, tá? E, gente, conseguimos falar de tudo que a gente queria conversar aqui, tá? Lembrar, vejam a parte 1, vejam essa parte 2, obviamente, né? Com muita cautela, muita calma. Voltem quantas vezes vocês precisarem. Vejam os outros posts que eu vou colocar no plural. E bons estudos, beleza? Estudem. Pela revisão que eu vou colocar no plural, certo? Vou repetir. Estudem pela revisão que eu vou colocar no plural já com gabarito, beleza? Peguem o seu caderno, vejam esse vídeo que eu estou colocando aqui, que é um complemento ao seu caderno, beleza? E por último, vejam o livro, se acharem necessário, beleza? Gente, beijo no coração.
antes de caírem para a leitura do conteúdo do livro, se acharem que é necessário, vejam os exercícios que nós fizemos, tá? Inclusive, vou colocar no plural alguns exercícios selecionados por mim, também com gabarito. Beleza? E aí, então, você pode ler a teoria no livro se você quiser. Tá? Beijo no coração, nós estamos juntos. Sigam esses tópicos que eu coloquei aqui para o estudo de vocês, que vocês vão se dar bem com certeza. Beijo no coração, nós estamos juntos. Fui!